O bloqueio de bens desses financiadores dos atos pode ser ampliado, né? Pode sim, Lívia. A Advocacia Geral da União pediu para a Justiça Federal aqui do DF, pedido esse protocolado hoje, quinta-feira, pedindo aí para aumentar, para subir o bloqueio de bens no valor de 18,5 milhões de reais, de pessoas físicas e de empresas envolvidas nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Anteriormente, a AGU tinha feito um pedido de bloqueio de bens no valor de 6,5 milhões de reais. Mas por que então que aumentou esse valor? Porque foi feita uma reavaliação de todo o prejuízo causado por aqueles atos de violência no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Para você ter uma ideia, de acordo com informações passadas pelo governo federal, aqui no Palácio do Planalto, o prejuízo chega a quase 8 milhões de reais. No edifício sede do Supremo Tribunal Federal, os danos causados estão em torno de 6 milhões de reais e a Câmara dos Deputados fez um cálculo aí de mais de 1 milhão de reais de prejuízo, sem contar, viu, Lívia, as obras de arte valiosíssimas que também foram prejudicadas, que foram danificadas e que vão precisar passar por reparo e restauração. Esse pedido da AGU para aumentar para 18,5 milhões de reais com o bloqueio de bens é para garantir o ressarcimento à União e arcar com as despesas desse patrimônio público que foi destruído. Até o momento, a AGU identificou pelo menos 52 pessoas e 7 empresas envolvidas no financiamento do transporte de pessoas que se envolveram nos atos de violência do dia 8 de janeiro, quando invadiram os prédios, os edifícios públicos do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Ok, Paula Lobão, obrigada pelas informações e até já com mais assuntos aí de Brasília pra gente. Agora, Marcelo Suano, quero te ouvir justamente sobre esse último assunto que a Paula trouxe pra gente. A AGU, agora a Advocacia Geral da União, pede uma ampliação à Justiça do bloqueio de bens dessas empresas e pessoas, no total 59 empresas e pessoas acusadas de serem financiadoras desses ataques de Brasília no último dia 8. Ela bem lembrou que anteriormente havia sido solicitado um bloqueio de 6,5 milhões de reais, que foi acatado pela Justiça. Agora nós precisamos aguardar para saber se essa ampliação, esse valor a mais, também vai ser acolhido pela Justiça. É uma medida cautelar para que haja recursos caso esses investigados sejam condenados, recursos para indenização. Você concorda com uma medida cautelar como essa, nesse caso? Inicialmente, como você bem falou, tem que fazer uma investigação. O primeiro ponto é investigar para saber quem são os culpados e vamos deixar muito claro, foi um ato de vandalismo. Alguns países são muito mais rigorosos com atos de vandalismo. Poderia citar, por exemplo, a Rússia, que um ato de vandalismo lá em Moscou, se algum indivíduo for pego, são 7 anos de cadeia. Ponto final. Tanto que não existe grafite, não existe pichação, melhor dizendo, grafite tem. Não tem pichação nas ruas, porque é considerado vandalismo. Vandalismo tem que ser punido. O problema é que tem que ser investigado para que indivíduos que porventura estivessem apenas dando uma contribuição, acreditando que estariam fazendo algo positivo, mas que não chegaria àquela baderna que nós encontramos, acabam sendo colocados no mesmo balaio, como se tivessem uma intenção dolosa. Além disso, tem que ser verificado também todas as omissões dolosas que aconteceram, não apenas daquilo que foi falado sobre o Anderson Torres. Se porventura informações chegaram e várias autoridades, inclusive autoridades do governo atual, governo federal atual, ignoraram, esses também devem ser inseridos em qualquer condenação, processo e investigação. O problema é esse, tem que ser investigado. Faz sentido o bloqueio? Faz sentido, mas isso tem que ser, no processo de investigação inclusive, tem que ser verificado qual foi o valor destruído para que isso seja ressarcido de uma maneira que não traga uma desproporção daquilo que aconteceu com o objetivo exclusivo de prejudicar ou falir pessoas com interesses políticos. Este talvez seja o grande problema. Faz sentido, mas é muito melhor primeiro fazer a investigação para saber o que foi depredado, quanto vai custar a reposição e, afinal de contas, quais são aqueles realmente culpados. Senão você vai estar quebrando indivíduos
que de repente não são responsáveis por aquilo, mas estarão sendo responsabilizados.